Que a graça e a paz de Jesus esteja no seu coração. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise. Aliás, crise é alguma coisa muito comum na vida do ser humano. E já nos tempos bíblicos, ela teve seu início lá no livro de Gênesis e segue até Apocalipse. Crises em cima de crises. Agora, o que é interessante nessas crises é que quando nós menos esperamos ou mais precisamos, Deus atua. Eu quero refletir com você um pouquinho sobre a história de uma mulher incrível chamada Débora. Débora, ela é conhecida como uma profetisa, mas também uma juíza. O relato da sua história está lá em Juízes, capítulo 4. Aliás, apenas abrindo um parênteses aqui, Juízes é um dos livros mais controversos que nós temos na Bíblia. Um dos livros mais polêmicos. Aqui nós temos muitas coisas acontecendo e coisas que normalmente não aconteceriam. Para nós compreendermos o contexto e as histórias de Juízes, precisamos entender que esse era um período em que Israel não tinha rei. Cada um fazia o que queria. Eles haviam saído do cativeiro, estavam perdidos, chegando numa nova terra, haviam perdido as suas lideranças como Moisés e Josué, e agora Deus começou a levantar homens que pudessem julgar as intrigas, os problemas, as dificuldades que o povo enfrentava. E Débora é conhecida como uma dessas juízas, e ela também é uma profetisa. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 1, capítulo 4 de Juízes, verso 1, o texto diz assim: Depois da morte de Iude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Precisamos entender que essas idas e vindas espirituais de Israel é uma constante. Mas parece que fica mais acentuado aqui no livro de Juízes. Há um momento em que o povo está muito perto de Deus e no momento seguinte eles estão muito distante de Deus. E esse era o momento em que Israel estava em baixa espiritualmente falando. Foi então que Deus resolveu trazer um reino, trazer um povo que morava ali em Canaã, para que pudesse redirecionar os caminhos de Israel. Jabim fazia parte de um povo que já estava ali quando Israel começou a chegar. E eles começaram a invadir a terra e automaticamente começaram a entrar em conflitos com o povo, com as nações que estavam ali. Depois da morte de Eliúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Israel já não aguentava mais. Então pediram socorro a Deus. É aí que entra Débora. Se você começar a prestar atenção a partir do verso 6, tem início aqui o processo de libertação do povo de Deus. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, e juntos no rio Quizon os entregará em sua mão. Veja o que nós temos a partir do verso 6, aonde Deus começa o processo de libertação de Israel, usando exatamente a juíza e profetisa Débora. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropa, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. O curioso é a reação de Baraque. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu vou. Mas se não for, não irei. Então, no verso 9, Débora diz o seguinte: ok, você quer que eu vá com você? Então eu vou.
mas saiba que a glória dessa conquista não vai vir para você, vai vir através de uma mulher. É interessante como a mulher naquela época era discriminada. As mulheres não tinham muito valor. Mas isso aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus elas eram pessoas, criaturas muito especiais. E isso já fica evidente na liderança de Débora. Débora, como uma mulher, iria à guerra e ajudaria no combate. E aquilo que foi dito por Débora aconteceu. Israel então reuniu 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e foram ao local indicado. Cícera, o comandante do exército, ficou sabendo exatamente que eles estavam ali. E sobre a orientação de Jabim, então reúne o seu exército, que era um exército forte, com muitos carros de guerra, e agora eles partem para vencer, ou supostamente vencer Israel. Só que Deus estava com esse povo. O povo escolhido, que sob a orientação de Débora, agora tinha a missão de conquistar e libertar Israel desse momento difícil, desse jugo que já durava mais de 20 anos. Os carros de guerra não foram suficientes. Um número grande de soldados e cavalos e armas não foram suficientes. E o exército de Cícera partiu em desespero, em fuga. Veja o que nós temos a partir do verso 17. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do quereneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Mas essa vitória já era de Israel, já era das tribos de Naphtali e das tribos de Zebulon. Existia um momento de guerra, e com certeza ao lado de Cristo isso significava vitória. É interessante porque no verso 17 mostra exatamente o que aconteceu. Não houve carros de guerra, não houve um exército forte que resistisse à mão poderosa de Deus. Veja o que aconteceu. Cícera, o comandante do exército, porém fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim e o rei de Azor e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: entra na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela cobriu com um pano. Existe algo curioso aqui. Você percebe que ele não entrou ali por acaso. Ela foi ao encontro de Cícera e ela tomou a iniciativa de convidá-lo a entrar à sua tenda. E ela prometeu que cuidaria dele. E ele se deitou ali e ela colocou um pano sobre ele e disse: fique tranquilo, eu cuido de você. Mas Deus tinha outros planos para Jael. Então ela, com muita astúcia, ofereceu para ele leite. Porque ele estava com sede, pediu água. E ela falou: eu vou além, eu vou andar 1 milha além, eu não vou te dar água, eu vou te dar leite, eu vou te dar coalho. E ele, então, cansado da fuga, da guerra, bebeu aquele leite e acabou dormindo ali. Veja o que aconteceu. Verso 31, aliás, verso 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximando-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Talvez você comece a pensar como mulher, mas é necessário muita frieza aqui. Só que nós não podemos esquecer que essa época era uma época em que Deus usava as ferramentas que seu povo precisava entender. E eram as guerras. As guerras era algo que o povo estava acostumado naquela época. Alguns olham para os livros de Juízes, a saída em Êxodo e as batalhas em Josué e acham tudo muito sangrento, e realmente era sangrento. Mas nós precisamos entender que essa era a linguagem de um povo que beirava barbárie. Eram bárbaros. Eles não eram extremamente finos, cultos, como muitos tentam retratar hoje. Eles eram pessoas simples. Eles eram pessoas violentas,
mesmo no falar, no agir e no pensar. Mesmo sobre o refinamento de Deus, esse ato dessa mulher, embora hoje pareça estranho aos nossos olhos, era algo que seria louvado naquela época. E realmente o foi. Veja o que acontece quando Baraque procura perseguir e encontrar Cícera para então matá-lo. Verso 22, Baraque passou a procurar Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Perceba que novamente ela parte ao encontro. A iniciativa é dela. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada na têmpora. Você percebe que se cumpre aqui a profecia de Débora. Através de uma mulher, viria um momento de glória e de vitória de Israel. No caso, Jael. Quando nós começamos a olhar essas duas mulheres, saltam aos nossos olhos dezenas de qualidades. Mas eu separei aqui pelo menos 3 de cada uma, para que nós possamos entender como essas qualidades são importantes no momento de crise. Aqui para Jael, eu coloquei coragem, sabedoria e astúcia. Ela agiu com prudência, com calma, ela montou um plano e foi executando esse plano sendo fiel a Deus. Já a Débora eu coloquei aqui também coragem, porque para uma mulher juntar-se a um campo de guerra, muita coragem. Dependência divina, porque ela não questionou se poderia ser morta ali ou não. Ela de pronto disse, você quer que eu vá, Baraque? Então eu vou. E fé, a certeza que Deus atuaria ali. No momento de maior crise naquela época, aqui em Juízes capítulo 4, nós vemos como Deus levanta pessoas, e no caso aqui levantou mulheres, com suas características, com a sua forma de ser, mas superando aquilo que normalmente a maioria das mulheres talvez fariam na época. Elas eram mulheres, elas foram criadas com Deus, ainda assim, vivendo no meio de uma brutalidade e de uma época onde existia muita violência, elas eram ainda submissas, eram calmas, eram tranquilas, mas elas se superaram aqui. Tanto Jael como Débora andaram mais do que uma milha para fazer aquilo que precisava ser feito. E Deus usou as duas de uma maneira incrível. Nós hoje estamos vivendo um momento de grande crise. E alguns dizem que a grande crise do momento é o coronavírus. Na verdade, particularmente, eu acho que esse é um start para uma crise. Eu enxergo algumas ondas vindo aí, são ondas grandes, cada uma delas contendo o desdobramento de momentos difíceis que virão. Nós temos o coronavírus, é verdade, e a grande tônica agora é a saúde. Mas nós temos uma segunda onda, e essa segunda onda tem a ver com o aspecto material financeiro de todos os povos, incluindo o povo de Deus. Teremos uma grande recessão pela frente. Grandes estudiosos olham isso. E eu ainda enxergo uma terceira crise, que seria uma crise mais ligada à área política. E ela certamente também vai trazer desdobramentos. Todos nós, como cristãos, somos chamados a fazer a diferença nesse momento. Mas eu gostaria de, em especial, olhar para você, mulher, e dizer que você é alguém escolhida por Deus para um momento como esse. A mulher que está em casa, a mulher que não tem como trabalhar, a mulher que também se preocupa com as finanças da casa, a mulher que se preocupa com a educação dos filhos, a mulher que é mãe, que se preocupa com os netos, com o esposo, a mulher que precisa cozinhar, a mulher que se vê reprimida nesse momento de dificuldade, às vezes convivendo dentro de uma situação familiar que já não era favorável, agora todo mundo debaixo do mesmo teto, a tendência é que as diferenças se agravem, apareçam. É você, mulher, que Deus escolheu. Você que é o alicerce do lar.
A Bíblia deixa claro o papel da mulher na sociedade e na família que vivemos. Mas talvez você diga, mas espera aí, o homem não é o cabeça do lar? Ele é, mas a mulher é o alicerce. Desde Gênesis, Deus nunca disse que o homem deveria abdicar da sua posição de liderança. Mas no decorrer dos textos bíblicos, nós começamos a entender que a mulher é o ponto de equilíbrio. Quer ver só? Preste atenção no que acontece quando a mulher, por algum motivo, sai de cena. Os filhos se perdem, o marido fica confuso, o lar fica sem equilíbrio, sem estrutura. E foi para um momento como esse que Deus te chamou, mulher. Existem na Bíblia várias mulheres que fizeram a diferença. Olha o caso de Ana, Rebeca, Ruth, Esther, no caso agora de Débora, Jael. Foram mulheres que tiveram de se superar para fazer aquilo que Deus pediu. Esperamos de coração que Deus possa continuar te capacitando e que você possa fazer a diferença, sendo na sua família, nos seus vizinhos, ambiente de trabalho, que você possa continuar fazendo a diferença num momento de crise como esse que temos enfrentado. Que Deus te considere sabedoria, persistência e coragem.